Shalom, sou Isabel Silva, com mais vídeos desse canal Kadima. Como nós sabemos, a Tanakh, ou o Antigo Testamento, como muitos preferem, está recheada de profecias sobre Yeshua, Jesus, e todas se cumpriram nele. Na Habrit Hadashah, na Nova Aliança, ou no Novo Testamento, como também muitos preferem, mostra claramente as profecias se cumprirem em Cristo. E muitos dos textos do Novo Testamento, quando uma profecia está relacionada a Jesus, o texto fala dos cumprimentos das profecias, mas não diz quais os profetas profetizaram. E se a gente não examinar as Escrituras, deixamos de ter uma melhor compreensão da palavra de Deus. Vou dar um exemplo. Entre muitos no Novo Testamento, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 2, e versículo 13 a 15 diz: E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E, levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, de noite, e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Pergunto, que profeta era esse? Como já ouvi várias vezes, até mesmo em pregações, certa vez um pregador disse que não precisamos mais pregar sobre o Antigo Testamento, pois se alguém pregar, por exemplo, sobre Gideão, como irão conhecer a Jesus? Aí ele continuou dizendo, vamos pregar só o Novo Testamento, pois vamos pregar sobre Jesus. Eu achei o cúmulo, do absurdo, pois a palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, é viva e eficaz para a nossa caminhada em Cristo. Pois Jesus é a palavra de Deus, ele é de Gênesis a Apocalipse. Bom, segunda resposta, em questão de Mateus capítulo 2, no versículo 15, deixa eu ler novamente, que diz, esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, do Egito chamei o meu filho. Quem profetizou, foi o profeta Oséias, e essa profecia está no seu livro, Oséias capítulo 11 e versículo 1, que diz, Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Essa profecia se cumpriu plenamente em Yeshua, Jesus. Olha só que maravilha. Vou deixar aí na tela, os dois versículos, para você ver como a Bíblia se explica por ela mesma. Olha que interessante, essa passagem de Mateus capítulo 2, do versículo 13 a 15, Jesus fez o caminho de Israel, pois Israel era o primogênito de Deus. Quando, devido à fome extrema na terra, foi para o Egito encontrar-se com seu filho José, e, consequentemente, salvar a sua vida e do seu povo da fome. Veja que, assim como a fome é um agente para a morte, Israel foi para o Egito para fugir da morte, fugir da fome que traria a morte. Assim, Jesus foi para o Egito, junto com seus pais, para também fugir da morte, como mostra o versículo 13 do mesmo capítulo 2 de Mateus, que diz: E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José no sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Jesus saiu da terra prometida, viveu no Egito, e refez este caminho e retornou para a terra prometida. O primogênito retornou ao Egito, mas não para a escravidão, mas para seu caminho, que iria tirar o seu povo da escravidão espiritual. Veja que essa profecia de Oséias não foi em vão. Era da vontade de Deus que Jesus fosse para o Egito. Não foi um lugar aleatório, não. Foi um lugar específico com propósito. Mateus capítulo 2, versículo 15 diz: E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, do Egito chamei o meu filho. O Egito foi um lugar de refúgio para Jesus e sua família. Veja que Deus chamou o filho do Egito. Isso quer dizer que Deus chamou o filho para dentro do Egito.
por um período, né? Alguns estudiosos, né? Alguns dizem, né? São apenas teorias, que foi justamente 7 anos, né? Que Jesus permaneceu lá junto com sua família, né? E outros dizem que foram 14 anos, né? Que Jesus ficou no Egito para também fazer referência aos 14 anos, né? Que o Egito teve 7 anos de abundância e 7 anos de fome, né? Na época de José. Bom, a Bíblia não diz o período, né? Mas as circunstâncias, né? Outras informações, né, vieram da literatura, né, que fala que Herodes, em especial o historiador Flávio Joséfo, né, diz que Herodes morreu depois de um eclipse lunar, né, provavelmente em torno do ano 4 a.C., né. Já com Israel, né, Deus chamou Israel de dentro do Egito para fora do Egito, né, como a Bíblia diz, que Jesus e seus pais, né, ficaram no Egito até a morte de Herodes. Bom, o importante é que Jesus, de fato, é o único caminho que nos conduz a Deus e à vida eterna. Fora isso, é atalho para a morte, né? Que o Eterno assim abençoe a todos, em nome de Yeshua Mashiach. Shalom.